Flamengo. Tite define quem será o substituto de Bruno Henrique para duelo contra o Fortaleza. Flamengo estará enfrentando o rival cearense nesta quinta-feira. O Flamengo está preparando os últimos detalhes para enfrentar o Fortaleza pelo Brasileirão. A equipe comandada por Tite tem vários desfalques para o duelo desta quinta-feira, principalmente no ataque. O treinador não poderá contar com os pontas Bruno Henrique e Everton Cebolinha, que estão machucados. Ele terá que quebrar a cabeça para montar o 11 inicial, e já tem ideia de quais jogadores utilizar. Procurando surpreende, o comandante deve dar oportunidade a uma das maiores promessas das categorias de base do Mengão. O atleta irá herdar a vaga de BH e deve ser confirmado na posição em breve. Gonçalves titular. O jornalista Vene Casagrande informa que o Flamengo irá utilizar o jovem Matheus Gonçalves como titular contra o Fortaleza. Ele atuará como ponta esquerda, herdando a vaga de Bruno Henrique. Pouco utilizado na temporada, ele voltou a atuar neste último fim de semana após 5 meses sem entrar em campo. O técnico Tite tem aproveitado este período de Copa América para rodar o elenco e dar oportunidade aos meninos da base. Recentemente, o atacante recebeu uma proposta para deixar o mais querido e vestir as cores do RB Bragantino. A diretoria do rubro-negro carioca rapidamente recusou os valores e acredita que ele pode vir a evoluir ainda mais. O provável time que irá entrar em campo contra o Fortaleza está da seguinte forma: Rossi, Wesley, Davi Luiz, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas, Pulgar, Alan e Gerson, Matheus Gonçalves, Luiz Araújo e Pedro. A partida será válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá o mando de campo do Flamengo. Caso consiga uma vitória, o Mengão irá aos 34 pontos, se mantendo na liderança da competição. Flamengo aceita negócio com PX de R$87 milhões, mais 4 anos. Mengão pode usar o dinheiro como fluxo de caixa e ter a certeza que serão saudáveis os próximos investimentos do clube. Em alta devido à convocação de Varela na Copa América, o lateral direito Wesley teve oferta recente recusada pelo Flamengo para deixar o clube e jogar na Premier League. O clube da Gávea define que o lateral sai imediatamente se o interessado pagar cerca de 15 milhões de euros, R$87 milhões na cotação atual, pelo jogador de apenas 20 anos. A informação é do Diogo Dantas. O jovem está com prestígio entre clubes do futebol europeu, especialmente da Inglaterra, e mostra ter capacidade de voar sem um manto sagrado. A saída dele pode ajudar no fluxo de caixa do Mengão. Notícias do Flamengo no mercado da bola. O Flamengo está no mercado da bola. Nos últimos dias, os nomes de Lucas Paquetá e Claudinho ganharam os noticiários rubro-negros, empolgando a nação. Paquetá é o mais difícil. No entanto, o camisa 10 do Zenit, que já admitiu o desejo de defender o mais querido, é o mais provável de ser contratado nesta janela de transferências. O meio-campo está longe de ser o único foco da comissão técnica do Tite. A ideia é conseguir alguém como reposição imediata a uma possível lacuna deixada na direita. O Uruguai segue vivo no torneio organizado pela Conmebol. A tendência é que Varela retorne ao elenco assim que a seleção encerrar a disputa da competição mata-mata. Desta forma, fica mais livre para Wesley ser negociado depois da Copa América. Claudinho no Flamengo. Relembre números no futebol brasileiro e retrospecto contra rivais cariocas. Claudinho no Flamengo parece ser uma questão de tempo. Com isso, relembre tudo sobre a passagem do atleta no futebol brasileiro. Flamengo tenta a contratação de Claudinho. O Flamengo tenta a contratação de Claudinho há algum tempo. Isso porque o meia demonstrou interesse em retornar ao futebol brasileiro, após 3 temporadas com o Zenit da Rússia. Com isso, a ida do jogador para o rubro-negro parece ser uma questão de tempo para o anúncio. Logo, relembre os números do meia no futebol brasileiro e seu retrospecto contra os rivais do Rio de Janeiro no Somos Fanáticos. Em resumo, Claudinho acumula 215 jogos no futebol brasileiro. O jogador defendeu Corinthians, Santo André, Ponte Preta, Oeste, Red Bull Brasil e Red Bull Bragantino, onde estava antes de ser vendido para o futebol europeu. Claudinho no Flamengo. Veja os números do Meia Brasil. Ao total, Claudinho não tem um retrospecto muito positivo no começo da carreira. Isso porque o atleta superou a marca de 5 gols na temporada apenas no RB Bragantino, seu último clube. Revelado pelo Corinthians, o atleta disputou apenas uma partida como profissional entre 2015 e 2016, sem marcar gol ou assistência. A partir daí, o jogador foi emprestado diversas vezes até ser vendido ao RB Bragantino, em 2019.
Já no massa bruta, Claudinho somou 129 jogos, com 32 gols marcados e 22 assistências. Além disso, o jogador foi artilheiro e também eleito craque do Brasileirão em 2020. Números contra rivais cariocas. Por outro lado, caso Claudinho no Flamengo realmente se confirme, a nação pode relembrar os números do jogador contra os grandes rivais do Rio de Janeiro. Ao total, Claudinho disputou 16 jogos contra Fluminense, Vasco e Botafogo, com 4 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. Além disso, o provável jogador do Flamengo marcou 3 gols contra equipes cariocas. Vasco não para em Coutinho e pode fechar contratação inesperada de jogador do Real Madrid. Gigante da Colina tem grandes planos para o segundo semestre do futebol brasileiro. Vasco anuncia Coutinho e pode ter reforço vindo direto do Real Madrid. O Vasco finalmente anunciou a contratação do meio-campista Coutinho, de 32 anos de idade, que pertencia ao Aston Villa da Inglaterra, e estava emprestado a um clube do Catar. Coutinho volta ao clube do seu coração 14 anos após ser revelado. Neste tempo, viveu seu auge com as cores do Liverpool da Inglaterra, além de passagens por gigantes como Inter de Milão, Barcelona e Bayern de Munique. O nome de Reinier também surge dentro do Vasco como uma possibilidade de reforço após o anúncio da contratação de Coutinho. Cria do Flamengo, o jovem está sem espaço no Real Madrid, depois de um período de empréstimo, onde passou pelo futebol alemão e pelo futebol italiano. A informação é de Nicola. Reinier no Vasco? Apesar da possibilidade, Reinier para o Vasco é um acordo quase inviável neste momento. O jovem deseja ficar no futebol europeu e por isso está descartado uma volta ao Brasil. Recentemente, Reinier foi visto treinando sob a presença de Coutinho, mas nada que aumentem os rumores sobre qualquer parceria em São Januário. Lembrando que Reinier é revelação do Flamengo. O Real Madrid tem planos de se desfazer do futebol da jovem promessa. O entendimento de Ancelotti é que o meia-atacante não tem espaço no elenco merengue. O jogador, por sua vez, deseja brigar por uma vaga. Ainda espera-se mais contratações por parte do Vasco. O mercado se abriu e o clube está atento na janela. O plano é ter um time altamente competitivo para se livrar de vez da parte de baixo do Brasileirão. Gigante do Brasileirão surpreende e tenta tirar Gustavo Gomes do Palmeiras. Paraguaio é considerado um dos principais ídolos do Verdão. Ídolo? O Palmeiras segue vivendo uma grande fase no futebol brasileiro. A equipe comandada por Abel Ferreira se prepara para enfrentar o Atlético Goianiense em mais uma rodada do Brasileirão. Ao mesmo tempo, a janela de transferência se abre. Entretanto, o Verdão e todos os outros clubes do campeonato só poderão utilizar os novos reforços a partir da próxima rodada. Apesar de já ter contratado nomes como os de Felipe Anderson, Maurício e Giai, o atual campeão brasileiro segue em busca de um sonho antigo, o atacante Gabigol, do Flamengo. Palmeiras, rival pergunta por Gustavo Gomes. Nos últimos dias, inclusive, muito se falou sobre uma possível troca de jogadores. Nomes como os de Dudu e Rony ganharam força, mas o rubro-negro também demonstrou interesse em outro atleta. Jorge Nicola repercutiu a informação de Raíza Simplício. A jornalista revelou que há algumas semanas, o Flamengo chegou a sugerir uma troca envolvendo o zagueiro Gustavo Gomes. O Verdão, claro, recusou. O paraguaio é considerado um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, tendo sido peça fundamental em todas as grandes conquistas recentes. Recentemente, inclusive, o Flamengo esteve perto de vender Fabrício Bruno ao West Ham United da Inglaterra. Entretanto, de última hora, o defensor optou por permanecer no Rio.